No vídeo de hoje, o Botafogo classificado na Libertadores, mas não precisava passar pelo que passou. E já que o assunto é Libertadores, eu vou falar um pouquinho da queda do Bahia. Obviamente não vi o jogo, eu estava no Newton Santos. Enquanto o Bahia jogava, eu já estava com a transmissão de Botafogo e Nacional Potosí no ar. Mas do projeto em si, do baque que essa eliminação traz para o projeto SAF do Bahia. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Excelente quinta-feira para todo mundo. Ainda estou no Rio de Janeiro, estou no hotel aqui em Ipanema, já voltando para São Paulo. Mas deu tempo, a gente dorme um pouquinho menos e grava o vídeo para a galera. O importante é você não ficar sem o conteúdo e não ficar sem almoçar. E também não ficar sem treinar. Vai fazer a sua atividade de hoje, não esqueça. Muito bem, eu esperava uma vitória tranquila, goleada, passeio, festa no Newton Santos. E aí, quesito festa, já vou falar sobre isso. Parabéns ao torcedor do Botafogo. Foram 28 mil torcedores. Eu confesso que esperava, antes do confronto começar, um público até menor no segundo jogo. Por tudo que a instituição está vivendo, a gente sabe que o botafoguense ele é desconfiado, ele é pé atrás, ele é supersticioso também, tem características muito peculiares. E ontem nós tínhamos um público beirando os 30 mil, com todo o momento de caos que o time está vivendo na sua gestão. A torcida apoiou o tempo inteiro, aliás, antes do jogo, termina ali o aquecimento com um torcedor que já vai começando a puxar uma música atrás da outra, já foi dando um climão assim de Libertadores, antes do time entrar em campo, antes do mosaico ser montado, ser exposto. Então, parabéns ao torcedor do Botafogo. E aí, o torcedor deixou recados claros. Quando termina o jogo, o torcedor aplaude, comemora a classificação, e aí 5 segundos depois ele vai ao time, ele dá o recado, ó, estamos aqui fechado com vocês, queremos o resultado, estamos festejando o resultado, ponto. O time tinha que ter jogado mais. E aí algumas vaias surgiram. Primeiro tempo do Botafogo, vamos lá. O primeiro tempo começa com um gol aos 5 minutos, começa com uma bola na trave do Vitinho com 40 segundos, o gol do Alex Telles sai antes dos 5, num belo lançamento do Danilo. Como joga o Danilo, é um fator de desequilíbrio. E pensar que, na janela agora europeia do início do ano, o Botafogo esteve perto de vender Danilo e Montoro. Isso é muito importante ser dito, não esqueçam disso. Danilo faz uma diferença enorme, participa dos 2 gols. O primeiro gol é um lançamento primoroso para o Alex Telles, que ganha na velocidade do zagueiro, toca por cima do Galindo, faz um gol por cobertura muito bonito. Aí eu pensei, rapaz, vai dar certo, hein? Vai ser hoje, aquilo que eu estava imaginando para o jogo vai acontecer. Vai vir goleada, vai vir chuva de gols, vai vir atropelo. Não veio. Ainda teve bola na trave do Vitinho, num chute de fora da área, teve uma cabeçada do Barbosa que foi do travessão, foram 3 bolas na trave do primeiro tempo. Só que à medida em que o primeiro tempo foi passando, o ritmo do Botafogo ele não foi se mantendo. E uma coisa me surpreendeu ontem. Eu achei o Nacional Potosí ontem muito mais organizado do que no primeiro jogo. Primeiro jogo foi um time que acho que até pela altitude, por saber que, nós precisamos fazer o resultado hoje. Não dá para deixar para fazer do Rio. Acho que o time correu mais riscos até do que o normal no primeiro jogo, se expôs mais do que o normal, para ter essa força ofensiva, essa presença no campo de ataque, para tentar encurralar o Botafogo no primeiro jogo. Aqui, ontem, o time dos caras foi muito mais organizado, marcou pressão na saída de bola do Botafogo, dificultou essa marcação, nessa marcação-pressão, dificultou muito e forçou vários erros de passe do Botafogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Aí eu pensei, esses caras vão aguentar marcar assim 15, 20 minutos. Nada, no segundo tempo eles mantiveram a postura de marcação. Então, o papel do Nacional Potosí no jogo de ontem foi muito digno. Não veio dar porrada, não veio fazer a cera excessiva. A cera normal, o goleiro vai lá, ganha 20, 30 segundos para bater o tiro de meta. Normal, do jogo. Gosto, não gosto, mas é do jogo. Não foi nada excessivo, não ficava jogador rolando no chão, não ficava jogador querendo arrumar briga. Os caras vieram fazer o jogo deles e fizeram um jogo bem honesto. E mandaram bola na trave do segundo tempo. Quase que eles levaram para os pênaltis do segundo tempo, que eu vou falar do segundo tempo, que é um capítulo à parte. O segundo tempo do Botafogo é um horror, é um desastre, um negócio terrível. Então, o Botafogo teve até um domínio,
no primeiro tempo, teve as tais 3 bolas na trave, poderia ter ido para o intervalo com 2-0, com 2-0 foi, com 3-0, até com 4-0 e tal, mas foi caindo o desempenho do Botafogo ali para o fim do primeiro tempo. Aí tem o gol do Barbosa, num lance de bola levantada para a área, o Barbosa escora para o Danilo fazer o gol, né? O gol com participação importante do Barbosa, escorou, a zaga afastou mal, Danilo 2-0, era o último lance do primeiro tempo, 50 minutos do primeiro tempo, deu uma tranquilidade para o intervalo. E aí eu não sei se esse gol ele impactou diretamente na postura do Botafogo no segundo tempo, porque o Botafogo no segundo tempo faz o seu pior trecho do confronto. Bruno Formiga falou isso na transmissão da GE TV ontem, concordei inteiramente. Dividindo o confronto em 4 tempos, os 2 tempos em Potosí, os 2 tempos aqui no Rio, o segundo tempo foi o pior disparado do Botafogo. Uma queda brusca de desempenho. Se você olhar, nós falamos das chances aqui do primeiro tempo, as 3 bolas na trave, os 2 gols, etc. Né? O Galindo fazendo defesa com o pé. Segundo tempo, o que o Botafogo produziu? Assim, chance clara no segundo tempo. Caramba, nada. Mas o que fizeram os jogadores que entraram? O que fez o Arthur? Correu, tentou arrumar 2 faltas, não conseguiu. O que fez o Arthur Cabral? Não consegue dominar uma bola. Tem uma enorme dificuldade, enorme. E vale destacar também que o Barreira não foi bem, foi substituído. O Montoro com muita dificuldade de recompor e muitas vezes isolado, muitas vezes com 2, 3 marcadores sem conseguir fazer jogadas fluírem e saiu, acho que, cansado. Acho que as trocas, elas tinham que acontecer. Matheus Martins saiu vaiado, mais um jogo ruim, teve chance cara a cara, desperdiçou. Mas se você for ver a galera que entrou, sim, Arthur e Arthur Cabral não contribuíram com nada. Tuco Corrêa tocou poucas vezes na bola. O Justino, o garoto, quase se complicou num lance ali no final, mas é um garoto, vai ter a oportunidade dele aos poucos, primeiro jogo de Libertadores dele. Mas eu não sei, voltando ao ponto e não perder desse fio, se o gol no final do primeiro tempo fez o Botafogo relaxar a ponto de, beleza, agora tá 2-0, tranquilo, a gente vai fazer o terceiro naturalmente. E aí o time simplesmente não jogou no segundo tempo. Muito preocupante o segundo tempo que faz o Botafogo. E correndo risco. No início do segundo tempo, o Restrepo, o zagueiro, tem uma cabeçada numa cobrança de falta que ele aparece na segunda trave atrás da defesa inteira, ninguém acompanhou o cara, todo mundo cochilou, e o Léo Link teve que fazer uma defesa importante, mandando para escanteio, e a bola na trave do Vidalba, o Carequinha na reta final do jogo. Se entra, 2-1, vai para os pênaltis, vira um inferno, vira uma pressão, vira um clima horroroso do Nilton Santos. Então, o que eu ficava pensando ali quando via a marcação alta do Nacional? Eu pensava na semana que vem, falava, gente, contra Barcelona ou Argentino Júnior, o jogo não tinha acabado lá na Argentina, eu só pensava, meu Deus do céu, assim, o que vai ser contra um adversário mais forte se repetir a marcação que fez o Nacional Potosí? E se o Botafogo repetir a postura, principalmente do segundo tempo, mas também no primeiro, mesmo com as chances criadas, o Botafogo teve dificuldades com a marcação alta do Nacional Potosí. Acho que o Botafogo não esperava a postura do time boliviano. Fica uma grande lição, porque qualidade técnica o Botafogo tinha de maneira suficiente para golear o adversário de ontem. Golear, não tinha a menor dúvida. Era jogo para golear, era jogo para se impor, como fez contra o Aurora em 2024, como fez contra o Deportivo Quito lá em 2014, que a gente lembrou ontem lá no pré-jogo, pegando lá o arquivo da Globo da época, goleando no Maracanã, 4-0, tinha perdido a ida. Era o mínimo que se esperava, porque é gritante a diferença. E os principais jogadores do elenco do Botafogo estavam em campo. Danilo estava em campo, Montoro estava em campo, Telles estava em campo. Precisa fazer um registro aqui. Bela atuação do Vitinho. No confronto, ontem a transmissão, a Conmebol elegeu o Danilo como melhor em campo, mas convenhamos, o melhor do jogo de ontem, e que inclusive teve o nome aplaudido, gritado pela torcida, o que é muito raro. O torcedor do Botafogo sempre foi muito exigente com o Vitinho. O melhor do confronto inteiro foi o Vitinho. Na ida já criou bastante, já gerando oportunidades, correndo, tendo fôlego, foi o jogador que melhor suportou os efeitos da altitude. E ontem fez de novo também um jogo muito bom, ofensivamente aparecendo muito bem. Então esse é o destaque. Então o Botafogo jogou com a sua força máxima, com os seus principais jogadores, com o seu elenco principal, e fez um segundo tempo pobre. Muito pobre contra o Nacional Potosí. Não dá para tomar sufoco, medo, bola na trave do Nacional Potosí. Sinceramente, não tem condição.
Não dá. Então fica uma grande lição. Agora, o Anselmi, meu amigo, é o seguinte, o elenco do cara é esse aí. Ele foi até questionado ali no final do jogo, na coletiva, por que o Ponte, e não começar com o Ítalo, que já é zagueiro, com o Justino, que entrou ontem, por que essa preferência pelo Ponte? E ele explicou, o Ponte pode fazer as duas funções, né? Pode ajudar numa linha com 3 zagueiros, numa saída com 4 ele pode ser um lateral, espeta o Vitinho. Agora, é o elenco que ele tem. O Ítalo é um garoto de 20 para 21 anos que estava lá no Canadá e chegou agora. O Gabriel Justino é ainda mais jovem, tem 19 anos. O elenco que ele tem nas mãos é esse. Foi forçado muitas vezes a botar o Nilton de zagueiro, o Ponte de zagueiro, o Vitinho fez linha de 3 zagueiros contra o Flamengo, no clássico contra o Flamengo. Aí quando ele olha lá na frente, estão falando da defesa, aí ele olha lá na frente, ele olha pro banco, o Matheus Martins de novo mal. Uma negação, Matheus Martins no confronto. Quem ele tem? Arthur Cabral. Não, tá longe de estar resolvida a camisa 9, o ataque do Botafogo, mas tá longe. Porque Matheus Martins não passa confiança, Arthur Cabral não passa confiança, mas é o material que o Martim Anselmi tem. É na conta, assim, é esticada a corda para o técnico do Botafogo, porque esse é o momento. Tem reforço chegando, Medina acho que é uma contratação bem interessante, o Dantas, o zagueiro do Novo Horizontino, mas perceba o novo momento da SAF do Botafogo. Não vai ter contratação nível Luiz Henrique Almada. Vai ter contratação nível Dantas do Novo Horizontino. Bom zagueiro, promissor, bom Campeonato Paulista, etc. Mas um time da Série B do Campeonato Brasileiro. É o que o Botafogo vai ter nesse momento. O cenário é muito incerto para o futuro. E eu acho que para a semana que vem, daqui a 2 semanas é o jogo no Rio, né? Primeiro é Guayaquil, depois é Nilton Santos aqui de novo. O torcedor do Botafogo tem que estar ainda mais presente. Tem que reforçar essa conexão. Porque é o seguinte, lá fora vai ser difícil. Do campo para dentro, é a torcida pelo time, é o time pela torcida. É um fazendo pelo outro. Porque não dá para contar muito com o John Textor, não dá para acreditar muito nas promessas do Textor, não dá para ter nenhuma certeza do panorama de futuro do Botafogo. É um quadro de muita imprevisibilidade. Então é um pelo outro. Torcida pelo time, time pela torcida. E isso precisa ficar reforçado no jogo da volta do dia 11, daqui a 2 quartas-feiras no Rio de Janeiro. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre o Bahia, que ontem foi eliminado pelo O'Higgins, e obviamente que eu não vi o jogo, estava no Nilton Santos, tentei ler alguma coisa sobre a partida, e muita gente dizendo que foi justa a classificação do O'Higgins, etc., pelo que o Bahia não jogou, pela queda, enfim. O O'Higgins não disputava a Libertadores há 12 anos. 12 anos. Então nem se a gente quiser usar, é porque o Bahia também, né, não tem tanta experiência na competição. Bom, ele caiu para um time que nunca tinha enfrentado um brasileiro, por exemplo. A gente sabe que o Brasil é a força dominante da Libertadores. O O'Higgins nunca tinha cruzado com um time brasileiro, tinha mais de 12 anos, tinha mais de 10 anos que não disputava uma Libertadores da América e tirou o Bahia. No melhor momento que o Bahia vive. Então, o trabalho, ele vive uma pressão muito grande, porque o Bahia não tem Sul-Americana também, nem Sul-Americana ele pega. O Bahia, acho que o Bahia, por que eu fiz o link aqui com o Botafogo? Porque eu acho que o Bahia, ele vive uma pressão que tem o Botafogo como um dos atores aí. Porque quando você vira SAF, o que você pensa? Viramos SAF, estamos com grana para investir, para contratar bons jogadores, para ganhar títulos. Aí o Bahia olha para o lado e fala, caramba, o Botafogo virou SAF, em poucos anos foi campeão da Libertadores, ganhou o maior título da sua história. Saiu de um jejum enorme de Campeonato Brasileiro, de 30 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Caramba, podemos fazer mais. E aí o torcedor do Bahia, olha, nós fazemos parte do Grupo City, talvez ainda mais poderosos economicamente do que o John Textor, do que o Botafogo. Tá na hora de dar esse salto. E aí o Bahia cai como caiu ano passado na Sul-Americana, com o goleiro falhando, cai da pré-Libertadores, que é a pior das quedas, cai na Copa do Brasil pro Flamengo. Não deu um chute no gol do Maracanã. Ok, mas caiu pro Flamengo, né? Pro melhor time do futebol brasileiro em 2024, o time que ganhou, 2025, ganhou os maiores títulos no ano de 2025, né? Enfim, cai da pré-Libertadores, aí é outra parada. Aí não tem como, sim. É você caminhar. É óbvio que a SAF fez o Bahia caminhar. É óbvio que o Bahia andou casinhas pra frente. Você cai numa pré-Libertadores, você volta 10 casas. Você tá no jogo lá, aí ande 2 casas. Você ganhou um bônus, avance 5. Aí vem o dado lá, maldito, vem a cartinha. Retroceda 10 casas, deu ruim.
É o que o Bahia fez, caindo numa pré-Libertadores pro O'Higgins. Perde dinheiro, perde calendário internacional, perde prestígio, perde confiança do seu torcedor e a única coisa que ele ganha é pressão. A pressão vai ficar enorme para cima do Rogério Ceni, porque não tem jeito. O Bahia precisa de uma grande conquista. O Bahia avançou, o Bahia tem bons momentos de bom futebol, tem montado times interessantes, tem trazido bons jogadores. Eu gosto muito do Rogério Ceni, acho uma figura excepcional e um baita treinador, mas não tem jeito. A cobrança é por resultados. O Bahia só vai conseguir dar o salto esperado. O Bahia não virou SAF para se manter no mesmo patamar, na mesma prateleira de conquistas e de grandeza do futebol brasileiro. Ele virou SAF para subir nessa escala. E ele não está conseguindo. De jeito nenhum. Ah, Jorge, mas é um projeto de médio e longo prazo. Gente, isso não existe no futebol brasileiro. Isso não existe. A gente sabe como as coisas funcionam aqui. O torcedor do Bahia exige um título importante. Copa do Nordeste, desculpa, Campeonato Baiano não salvam a vida do Bahia. Porque o Bahia chegou nesse patamar de sonhar com uma Copa do Brasil, com uma Sul-Americana, com uma boa campanha de Libertadores, não passou perto disso, você caiu na primeira, dentro da tua casa, na primeira pré-Libertadores. Na verdade é a segunda, mas os times brasileiros só entraram nessa. Então pro Botafogo e pro Bahia foi o primeiro confronto. Não tem como defender isso aqui, não tem condição. Não tem condição. O próprio Rogério Ceni admitiu na coletiva que esse é o momento de maior pressão, e eu acho que é isso, assim, eu acho que essa eliminação, ela tem que doer, sabe? Se o Bahia quer dar esse salto, ele também precisa internamente mudar a maneira como ele lida com essas eliminações. Porque no passado você vai dizer, o Bahia, coitado, na Libertadores, realmente, não tem condição. Agora é outra abordagem, peraí, não pode. Tem que machucar, tem que incomodar, tem que gerar consequências uma eliminação como essa. Não pode. Olha o patamar que a gente está, olha o investimento que a gente tem, né? Tudo bem, o Bahia ficou muito tempo sem disputar Libertadores, com uns 30 anos sem disputar Libertadores, estava ali no segundo ano seguido, teve a melhor campanha na história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Isso são feitos. Realmente, se você olhar o Bahia de hoje, o Bahia de 5 anos atrás, é outro Bahia. Mas o torcedor vai exigir agressividade no mercado. Se você for ver a janela do Bahia, a janela foi tímida. Nessa janela agora para 2026, segundo ano de Libertadores é agora. Não veio contratação de impacto. O Rogério vai ter que ser cobrado. Tem que ser cobrado, não tem jeito, né? Pelo que eu li aqui, o O'Higgins foi melhor no confronto. Então precisa doer a eliminação do Bahia. O torcedor do Bahia tem que olhar para essa eliminação e falar, não é normal, é pressão. Você deixou de ganhar 8 pau, meu amigo, 8 milhões. 8 milhões de reais que deixam de entrar na conta. Então você muda até a tua projeção financeira para o ano, porque eu tenho certeza, quando o Bahia fez lá as projeções para o ano, ele não trabalhou com a possibilidade, não passou perto de trabalhar com a possibilidade de cair na pré-Libertadores. Ele pode ter colocado lá, vamos chegar nas oitavas, e aí o faturamento vai ser X, ou uma quarta de final numa projeção mais otimista. Perdeu a chance de ganhar 8 milhões de reais alcançando a fase de grupos da Libertadores. Então, o Bahia precisa ter uma mudança interna de mentalidade. Essa semana eu falei do projeto do Red Bull Bragantino, que é um projeto que me decepciona, porque tem grana, tem investimento, tem uma multinacional e esportivamente o time não ganha nada. O Bahia não pode seguir esse mesmo caminho, porque o Bahia tem mais tradição, o Bahia tem mais torcida, o Bahia tem mais camisa e o Bahia não pode se conformar com eliminações como a de ontem. O Bahia 2026 não é e não pode ser o mesmo Bahia de 5, 10, 15 anos atrás. E isso passa também pela dor que uma eliminação como essa provoca. E tem que provocar, e tem que incomodar muito, e tem que tirar todo mundo da zona de conforto, porque o investimento hoje é muito maior, é o maior da história. Muito bem, deixa eu voltar para o Rio de Janeiro, não perder esse voo, deixa eu ir para o Santos Dumont. Like no vídeo se você ficou até o final, boa quinta para todo mundo, nos vemos amanhã, juízo e tchau!